Fala galera, tudo certo? Sérgio aqui. Bom, hoje vou falar sobre a atualização da ASG para você que já concluiu as aulas passadas, então você vai ver algumas novidades, mas não se preocupe, tudo que você estudou até aqui tem a mesma funcionalidade, então a percepção da leitura da ferramenta só melhorou. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu trouxe alguns complementos e algumas melhorias em termos visuais, mas a importância de tudo que você estudou continua, tá? Então, como sempre, né, eu gosto de fazer algumas anotações aqui na tela para facilitar aí para você que está acompanhando. Bom, a mudança principal que você vai ver aqui é em relação aos preços que aparecem aqui no Smart Money. O que é isso, Sérgio? Bom, nós antes usávamos esses preços aqui na parte da direita da tela, onde ficavam os preços do holograma. E aí, o que acontece? Eu percebi que organizar aqui no canto esquerdo tornaria a sua visibilidade melhor. Isso trouxe a possibilidade de trabalhar uma parte visual mais interessante para vocês. Mas a importância é a mesma e, inclusive, o operacional da ASG é montado em cima disso, principalmente para você que está começando, para você que ainda tem aquela dúvida de onde fazer a operação, de onde comprar, onde vender. É exatamente nesses preços aonde você vai realizar as suas operações. Então, antes a gente tinha aqui nesse canto, onde eu estou rabiscando agora, tinha 4 preços aqui, certo? Ficava um preço aqui para cima e aqui abaixo também. O que agora a gente tem aqui? Então eu trouxe eles para cá, porque isso facilita agora essa visibilidade e você precisa apenas acostumar agora o seu olhar com o canto esquerdo. E por que também disso? Porque algo muito importante que vocês vão aprender na próxima aula é sobre o gatilho de entrada. Então, qual é a maior dificuldade de quem está começando no mercado ou até mesmo a pessoa que tem experiência, mas muitas vezes se vê meio perdida, se não sabe aonde comprar, onde executar as operações de venda e com segurança. Elas estão nesses níveis que a ASG consegue captar através de dados. Só que quando chega nesse preço, o ponto de exatidão para você executar a operação vai estar o quê? Na micro do movimento, tá? E aí é óbvio que eu vou explicar isso depois para vocês de uma forma mais didática, mas inicialmente a ideia é o quê? Já trazer a sua leitura da região para casar com a micro. E isso é importante porque quando ele ficava só do lado direito, isso poderia talvez trazer uma percepção de importância mais visual em termos de gráfico do que realmente o que interessa, que é entender o fluxo da região. Então, basicamente, para você ter um operacional que seja lucrativo e que funcione bem, você precisa entender que nós iremos operar regiões estratégicas. A ideia é o quê? Que você aguarde chegar nessas regiões. Quando chegar na região, você precisa confirmar no fluxo. Então, essa atualização, digamos, ela traz essa facilidade aí em termos visual, tá? Um outro ponto importante que vocês vão ver é que agora no local onde ficavam os preços do holograma, você vai ver aí que temos uma porcentagem, né? Então aqui nesse exemplo, notem que nós temos aqui uma porcentagem 81% vendedora. Então tudo que for vermelho na ASG refere-se a leitura vendedora. Tudo que é verde, leitura compradora. Tudo que é amarelo, uma leitura de como se fosse um semáforo. Então ele está naquele ponto de indecisão de análise, tá bom? Então nesse caso aqui, esse 81% é também a mesma porcentagem que agora nós temos aqui no gráfico também. Nas aulas anteriores eu até falo sobre essa porcentagem, porém isso ainda não era uma parte codificada. Ou seja, era um conceito mais visual, mas com os avanços passar dos dias eu trouxe isso também para a parte algorítmica
e agora traz uma percepção muito mais fácil para você. Então eu costumo dizer que você sempre vai se apoiar no time que está ganhando. Então quando você tem uma amostragem como essa, de um mercado que mostra que 81% do movimento é vendedor, é óbvio que você vai buscar atuar a favor desse dado. Da mesma forma como você tem um placar estatístico de 4-0. E a ideia é o quê? Que você sempre atue a favor da maior probabilidade. Né? Nós vivemos hoje num momento do mercado em que muito se fala sobre algoritmo, robô. Né? E o que é tudo isso daí? Isso daí é parte sistêmica que consegue interpretar isso e respeitar essa regra. Então, a minha função aqui é trazer essa tecnologia para você e ensinar você a ter uma execução fria e calculista como um algoritmo consegue fazer. Para isso, a ASG ela te entrega já o dado pronto para que você entenda qual é a maior probabilidade de você acertar uma operação. Se você tem uma amostragem de 81%, isso diz que você tem 81% de chance também de acertar um trade. Inclusive tem um dado no mercado que as pessoas dizem que, em média, quando você resolve entrar numa operação, você tem 50% de chance de dar certo ou errado. Só que isso é meio que quase que um jogo de aposta e o que a gente tem aqui é algo bem diferente. A ideia é o quê? Maximizar o seu resultado. Para isso, eu vou te ensinar como que você vai interpretar isso de forma muito simples e quando você vai executar isso de forma muito mais simples ainda, tá? Então, esse dado aqui é importante para que você, de fato, no primeiro momento que você abriu a ASG, cara, você já sabe, você fala, cara, se o mercado é comprador ou vendedor ou se ele está empatado. Se o mercado mostra 81%, acima de 75% já é uma amostragem mais direcional. Ao mesmo tempo, se você chega na ASG nos primeiros minutos de mercado, pode ser que você veja ele 50% de compra e 50% de venda. Isso já mostra que não existe lado, ou seja, o mercado ele vai ficar mais lateral. É os momentos difíceis de operar, por quê? Porque a gente não sabe para onde ele vai. Então, a ASG agora trazendo esse dado já para você pronto, você já sabe o que você vai ter que fazer daqui para frente. Então, essa informação, ela é importante. Ela não é um gatilho de entrada, mas ela é um fator determinante para você já saber o que você tem que escolher, qual tipo de operação que você vai buscar no dia, tá? Fora isso, nós temos também uma combinação agora que vai ficar aqui nessa parte central, onde eu estou criando agora esse destaque em amarelo. Você vai ver aqui que nós temos uma seta vermelhinha apontando para baixo. O que é essa seta vermelha? Ela é a combinação de que a micro do movimento está vendedora em conjunto com a leitura interna do histograma, que é esse background que fica atrás do gráfico de preço aqui do Renko. Quando os dois combinam na mesma direção, essa seta sempre aponta para baixo. Qual que é a importância disso? A importância disso é te dar uma percepção mais rápida da leitura. Então, com o passar do tempo, você vai bater o olho no histograma, você percebeu que ele ficou vermelho, naturalmente você já vai olhar a micro. Só que, provavelmente, talvez, se for a sua primeira experiência de uso da ferramenta, até você, de repente, pegar essa percepção, ou de repente você até se esqueça desse detalhe. Então, quando combina um com o outro, ele gera essa sinalização, ou seja, temos os alinhamentos sobre os gatilhos de entrada, tá? Só um detalhe importante, quando eu falo de gatilho de entrada, é óbvio que a gente vai unir essa leitura com os preços da região do Smart Money. Por quê? Porque é ali que está concentrado o maior ponto de assertividade, ou seja, é onde o dinheiro do mercado realmente está trabalhando e para potencializar a sua operação, esse gatilho, você vai usar ele nessas regiões, ou seja, não são em qualquer região, tá? Não que não funcionasse em outras regiões, mas isso já envolveria uma percepção mais avançada. Então é importante que você entenda que quando você chega na ASG,
independente do seu nível de conhecimento, se você é avançado, se você está começando agora, você vai ter um tempo de adaptação da leitura da ferramenta. Então eu falo que é como se fosse um carro de Fórmula 1. Estou te dando uma Ferrari. Cara, beleza. Então o que eu vou te ensinar? Primeiro eu vou te ensinar a acelerar na reta, porque é mais fácil. É mais fácil você ter uma performance de corrida e alcançar o tempo de resposta numa reta do que eu tentar te ensinar todas as curvas, porque isso vai levar um pouco mais de tempo. E aí, o que vai acontecer? Para você já chegar tendo resultados, é muito mais interessante que você opere nas regiões onde nós temos os pontos mais estratégicos, porque seria como se fosse a reta, ou seja, ali são os pontos mais estratégicos, tá bom? Então, lembrando, a importância de você aguardar o preço chegar nessa região, tá? Que antes ficava aqui no holograma, beleza. Entender qual é o lado direcional do mercado e quando chegar na região do Smart Money, você já sabendo qual é o lado, fala, o lado é vendedor, então eu vou esperar lá chegar na região para vender, beleza. Qual vai ser o gatilho? O gatilho vai ser a combinação da micro do movimento juntamente com o histograma pintar na mesma cor, que agora fica mais fácil de você entender que tudo isso fica também centralizado aqui no meio da tela, tá? E o que vai potencializar a continuação do movimento, depois você vai ver na próxima aula, que é o quê? Quando a micro ela ganha velocidade, ou seja, ela pinta na cor, dá o gatilho e a operação vai a favor quando ela acelera a favor dessa leitura, tá bom? Bom, em resumo, essas são as principais alterações que você talvez que assistiu às aulas anteriores, de repente perceba alguma mudança e, poxa, está diferente, mas não é nada que mude a forma de ler, não é nada que faça uma leitura diferente das aulas anteriores. Todos os outros sinais possuem a mesma importância, a mesma relevância e devem ser mantidos aí também como leitura complementar para você que está chegando aqui com a gente. Beleza? Então é isso, até a próxima aula.